Para onde se olha, vemos uma fumaça que não se dissipa na cidade. Há dias, várias semanas, a população vem sofrendo com problemas de saúde e as ações do homem que contribuem para este cenário desastroso não param. São queimadas atrás de queimadas e nenhuma medida eficaz foi adotada até o momento para frear esses incidentes. E as ações inconsequentes podem estar comprometendo a vida na floresta também. Isso porque, segundo o ICMBio, desde o dia 26 de agosto, brigadistas combatem um incêndio no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. A suspeita é que ele tenha sido criminoso. Tanto no Campos Ferruginosos quanto no Pium, que o Pium é uma área dentro da Floresta Nacional de Carajás, desde o momento que foi percebido esses dois incêndios, essas duas emergências ambientais, a equipe do ICMBio, conjuntamente com a equipe apoiada pela Vale, deslocou brigadistas para dessas duas unidades de conservação para iniciar o combate imediato desses focos. No caso especificamente do Pium, que a área do Pium é uma área de difícil acesso, mais isolada, que é uma divisa entre a Floresta Nacional de Carajás e a terra indígena Xicrim, a gente tem um foco mais recente, que já tem aproximadamente 4 dias, mais ou menos, 4, 5 dias. Porém, como o local é de difícil acesso, todo o combate ele é manual. A gente não pode contar naquele local com a presença de caminhões-pipa, com a presença de um maquinário maior, porque não há estradas naqueles pontos, então as equipes elas têm que acessar por barco. Então esse combate ele já vem ocorrendo, a gente não consegue precisar uma data, porque o incêndio florestal ele é muito imprevisível, através de uma mudança de vento, ele pode até mudar de direção, mas o combate ele já vem sendo feito sim, desde o primeiro momento que as equipes descobriram esse incêndio. Para Manuel Delvo, que é o chefe do Parque dos Campos Ferruginosos, a tristeza é ver animais sendo mortos e espécies da flora sendo destruídas. O Parque Nacional ele tem muitas espécies de animais, aves, aves que normalmente a gente não vê. Assim, a gente estava percorrendo um dos acessos lá, a gente encontrou uma tona fugindo. Uma tona é uma espécie de ave de tipo galináceo, que não é tão comum a gente ver, não é tão comum. Então é muito rico. Então assim, essa questão do impacto provocado pelo fogo nessas áreas, nessas espécies de fauna e flora é muito forte, é grave, porque talvez algumas espécies da fauna a gente nem consiga salvar e nem consiga mensurar, porque talvez nem seja reconhecida ainda. Pode ter espécies endêmicas do parque que a gente não vai conhecer porque talvez o fogo tenha matado. Então, espécies da flora também, são espécies, assim, pelo histórico de fogo, tem espécies da flora que também já não nascem em algumas áreas que coisa. Então, isso é muito triste. Estima-se que já tenha queimado aproximadamente 3.000 hectares do Parque dos Campos Ferruginosos. Por onde o fogo passa, destrói. E o combate não está sendo fácil, pois depende do acesso e o fator vento, que muda constantemente. E se não bastasse uma área de conservação ser atingida desta forma, outro foco de incêndio foi registrado no último fim de semana, no território de difícil acesso, de mata fechada. A equipe de brigadistas está acessando essa área através de barco. Então todo o equipamento que eles levam para combate é por barco. Existe uma base de apoio lá na área, então eles acabam utilizando essa base para poder fazer toda a logística de deslocamento das equipes. Mas o combate ele vem sendo feito por terra, desses brigadistas lá no local. A maioria dos incêndios florestais que ocorrem no município de Parauapebas são criminosos. São feitos por pessoas que sabem que estão fazendo aquilo e até as pessoas que não sabem, elas perdem o controle
por utilizarem o fogo como a primeira técnica de limpeza. Sendo criminoso ou não, a única certeza é que a vida na floresta está sendo atingida. Espécies da flora correm o risco de nem voltar a nascer e os animais que não conseguem fugir rapidamente são dizimados. Para quem trabalha na defesa do meio ambiente, o sentimento é de revolta e tristeza, mas estão certos de que não podem parar de lutar para defender a vida na floresta. A população tem que entender que queimar, queimar áreas, fazer limpeza de áreas com fogo é uma prática que não deve ser a prioritária. Existem outras técnicas passíveis, talvez até com rendimento maior para o produtor, que ele não precisa queimar. Então, da mesma forma, queimar lixo é uma prática que ela não deve mais ser concebida hoje aqui em Parauapebas e na nossa região. Então, se a população contribuir para evitar essas queimadas e também a gente ter uma maior participação dos órgãos públicos, coibindo mesmo, multando as pessoas que fazem. Às vezes a gente está conquistando uma posição ali e de repente o vento, a situação montanhosa, o relevo é muito difícil e a gente perde aquela posição. Então, assim, é uma guerra travada mesmo, de batalhas, duríssimas com relação ao fogo.